Bom dia a todos, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui à continuação dos nossos estudos do livro de Jó. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Sejam bem-vindos. Vou chamar aqui o Vilmar para fazer a oração de abertura, para a gente já dar início ao nosso estudo de continuação do estudo do livro de Jó. Vilmar. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Bom, essa semana nós tivemos 3 aniversariantes, né? A Noélia, o Edgar, a Rosângela e o aniversariante de casamento aí, a irmã Elza, o Toninho, né? É Toninho, né, Elza? Então vamos orar. Sim, Pai amado, ó Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais um dia estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da sua palavra. Eu gostaria, Senhor, de agradecer, Senhor, e pôr, Senhor, no seu altar, esses irmãos que fizeram aniversário essa semana, que o Senhor venha dar muitos anos de vida e saúde para eles e para a família deles. Que o Senhor venha abençoar essa vida também do casal, fez 39 anos ou 38 anos de casamento, que o Senhor venha dar muito mais para eles. Ó Pai, também venha abençoar aquelas pessoas, Pai, que estão nos leitos de UTI, Senhor, pessoas que estão no hospital, pessoas, ó Pai, que estão em suas casas se recuperando dessa pandemia, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor. Eu não sei o que cada um precisa, mas Tu sabes, Pai. Abençoa a todos nós, que o Seu Espírito Santo venha iluminar esse estudo de hoje, Pai. Que o irmão venha falar diretamente as coisas que nós precisamos ouvir, Senhor, através do Seu Espírito. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Vilmar. Então vamos aqui dar sequência. Tá bem visível aí a tela? Tá normal, né? Então tá bom. Então a gente vai dar sequência aqui no nosso estudo do livro de Jó, né, que é um dos livros poéticos lá da nossa estante, né? Vamos ver, depois desse estudo de Jó, vamos ver se é para a gente fechar esse conjunto de livros aí, a gente vai falar dos cânticos. Bom, então vamos lá. Então aqui está o nosso índice. Deixa eu só dar uma contextualizada, né? Onde é que a gente está, né? E a gente vai fechar mais um ciclo hoje, espero que dê tempo. A gente vai rapidinho ler algumas coisas. A gente nunca vai deixar de ler alguma coisa de algum capítulo, porque também é objetivo do nosso estudo bíblico fazer leitura e não só comentário. Então vamos lá, a gente tem aqui no nosso índice, nós no começo a gente teve lá a cena inicial, né, onde a gente conheceu os personagens, a gente fez lá um resuminho da história. Aí nesse bloco a gente teve desde o capítulo 4 até o capítulo 31 são as conversas entre os 3 amigos e Jó, que a gente vem estudando. O capítulo 4 e 5 foi o Elifas, que falou primeiro. No 6 e no 7, Jó se justificou das queixas dele e também reclamou com Deus sobre o que ele estava passando. No capítulo 8 entrou o segundo amigo, que é o Bildade, falando da justiça de Deus, né? Que Deus faz a sua justiça de acordo com a sua obra. E aí no 9 e no 10, Jó já começa a falar da grandiosidade de Deus, né? Deu uma reclamada também da severidade. E aí no capítulo 11, o Zofar, que é o terceiro amigo, veio acusando Jó de iniquidade. E no capítulo 12 e 13, o Jó ele se defendia das suas acusações e também defendia a sua integridade. E no capítulo 14, a gente falou sobre a brevidade da vida, né? Foi uma mensagem muito bacana que a gente falou, né, sobre o capítulo 14, sobre a questão da morte, né, da árvore, que a árvore, mesmo ela no chão, cortado o tronco, ainda ela brotava novamente, né? Nós conversamos bastante sobre isso. E aí, no capítulo 15, que a gente viu no domingo passado, foi a segunda rodada dos diálogos.
Então o Elifas começou de novo, falando sobre iniquidade, a gente viu isso. No capítulo 16 e 17, o Jó já falou sobre reclamou, né, com Deus sobre o que ele estava passando, e também falou que não esperava mais nada dessa vida, que para ele já estava morrendo e tinha perdido a esperança. E aí, no capítulo 18, que a gente viu o último, né, no domingo passado, o Bildade, já o segundo amigo, falou pela segunda vez e falou dos perversos. O que acontecia com os perversos, né? E nessa dele falar o que acontecia com os perversos, começou a ficar muito claro para a gente os pensamentos dos três amigos e a situação de Jó. E hoje nós vamos começar no capítulo 19, onde é um capítulo muito estudado também. A gente ouve muitas pessoas comentarem, muitas pregações sobre isso, sobre o que o meu Redentor vive. Nós vamos ver isso agora no capítulo 19. E aí, no 20, o Zofar também começa a falar dos perversos e fecha aqui no 20, a gente vai fechar, até pus aqui um pontilhado para ajudar a gente fecha o segundo ciclo de conversa, e aí a gente já vai abrir o terceiro e último ciclo de conversa. Do 22 aqui ao 25, a gente vai abrir o terceiro ciclo e fechar, né? No capítulo 25, a gente fecha o terceiro ciclo das conversas dos amigos. E aí no próximo bloco, no domingo que vem, a gente vai ver muitos ensinamentos de Jó antes do Eliú, que é o quarto amigo que vai aparecer. E aí vem a última parte do nosso estudo, que vai ser o diálogo com Deus. Então hoje aqui vamos ver se dá tempo da gente fechar esse bloquinho dos capítulos que fecham o terceiro e último diálogo com os amigos. Mas é muito importante, tem muita informação, é bom a gente prestar bastante atenção e acompanhar na Bíblia, porque nós vamos ler muitos versículos, porque aqui vai ficar muito claro e sedimentado essa mensagem sobre o perverso, sobre a atuação de Deus na vida tanto do justo quanto do perverso, vai ficar muito claro, porque aqui Jó ele vai explicar muito bem para a gente aonde ele está certo e aonde os amigos dele estão errados. Então, tudo isso daqui vai ficar muito, muito claro. Então, a gente vai ler. Então, vamos começar então pelo capítulo 19, tá bom? Que é a continuidade. A gente falou no 18, domingo passado. E domingo passado também a gente falou sobre as dúvidas e as certezas de Jó, né? Só para a gente complementar aqui, a gente falou das dúvidas, só que das certezas aqui a gente não falou muito, não deu muito tempo. Vamos só dar uma repassada rápida aqui nas certezas de Jó, um resuminho que a gente fez aqui, né, no domingo passado, só para deixar algumas coisas claras na nossa cabeça, para a gente começar a ler o 19 aqui. Então, algumas frases, algumas coisas que a gente já leu nesse grupo de capítulos, que são importantes. Porque apesar de Jó ter um monte de dúvida, ele tinha algumas certezas que garantem que é a fidelidade dele, a fé dele em Deus. E essa garantia o faz seguir, né? o faz... deixa ele mais tranquilo, vamos dizer assim, em relação a Deus. Ele está sofrendo, mas ele não perde nem a fé e nem a confiança em Deus. Então, logo lá no começo, ele falou, né, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele já sabia que isso daí, como foi tudo Deus que deu para ele e ele perdeu, ele falou, tá bom, tudo que vem de Deus eu aceito. Num segundo momento, também, quando ele sofreu, ele falou para a esposa dele, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Quer dizer, enquanto estava tudo bem, eu estava com Deus. Agora, não, eu sou firme. Isso aqui foi uma certeza muito importante que a gente falou. E outra certeza que ele falou também sobre a eternidade. Quando o Jó estava falando da eternidade, né, ele falou assim, ali, né, a gente leu bastantes versículos sobre isso, ali, na eternidade, ele fala, os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados, ali há descanso. A gente viu isso também, era outra certeza. Ele sabia que ali haveria descanso. Só que tem uma série de coisas que ele não sabia, que hoje a gente já sabe, mas ainda assim ele não perdeu essa
confiança. E ele também falou assim, ó, na verdade sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Ele também deixou muito claro que Deus, nosso Deus é soberano. Então existe sim uma diferença entre o homem e Deus, que não é de igual para igual que a gente vai ter essa conversa. Então ele também falou, se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Quer dizer, não dá para a gente tratar Deus de igual para igual. Aí ele falou também, ele é sábio de coração e grande em poder. Essa certeza também de Jó vai ajudar ele nesse contexto. Ele sabe que Deus é muito sábio e grande em poder. E ele também falou, a gente estudou, não há entre nós árbitro. Então por quê? Porque não pode ter alguém entre nós e Deus. Não existe isso. Deus é o soberano. E ainda ele falou para os amigos dele, não sabem todos vocês que a mão do Senhor fez isto? Então ele fala assim, essa certeza também, tudo está na mão de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Então essa certeza que a gente precisa fixar e vai mostrar no nosso estudo, essas certezas vai nos ajudar a entender todo o contexto. Ele também falou, ó, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Essa certeza vem reforçar tudo isso que a gente está falando. Outra coisa que ele falou, a gente viu no domingo passado. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas. Quem advoga a minha causa? A gente vai ver mais um pouco disso hoje. Porque ele deixou muito claro que quem vai tratar esse assunto está lá no céu. É Deus, tem a justiça divina, a gente também falou isso. Então, todas essas certezas aqui que a gente elencou e as incertezas que a gente já comentou, só para a gente rever aqui e reafirmar, tá bom? Por isso que eu, no domingo passado não deu muito tempo, mas deixa aqui esses reforços. Então vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 19, né? Nesse capítulo 19 aqui, que é um capítulo muito bom, porque existem vários estudos e pregações sobre isso, tá bom? Vamos começar lendo do versículo 1 ao 6. A gente vai comentar um pouco e também vamos ler o 7 e o 8. Ó, vou ler aqui, do versículo 1 ao 6, no capítulo 19. Então respondeu Jó, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabeis agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Já aqui, nesse começo do capítulo 19, Jó ele lamenta que os amigos dele estão fazendo ele se sentir pior. Quer dizer, eles não estão consolando, eles estão afligindo, é isso que ele fala. Estão acusando a Jó. Então, nesse começo, ele fala, vocês vão querer engrandecer-vos contra mim? Quer dizer, vocês vão querer ter razão contra mim? Não. E aí ele fala, né, no finalzinho desse trecho, que sabeis que Deus é que me oprimiu, com a sua rede me cercou. Então ele fala que Deus é que tem o controle do que está acontecendo, e não o seu pecado. E aí no 7 e no 8, ele fala assim, ó, vamos ler o 7 e o 8. 7. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Aqui no 7 e no 8, ele está reclamando que Deus ainda não concedeu a oportunidade dele fazer uma justiça que ele, Jó, entende merecida, dadas as circunstâncias. Então aqui é um clamor do Jó pela justiça divina, aqui no 7 e no 8. É isso que ele quer dizer, por enquanto, né? Ele está falando, estou clamando, mas não está acontecendo nada. Mas, claro, temos que ter paciência de Jó, porque a gente já sabe o que vem por aí. Ele ainda não sabia. Então, ainda no 19, no versículo 9, ele fala assim, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa.
lá no 14, porque ele vai reclamando das coisas que aconteceu com ele, tá bom? Então lá no 14 ele fala: os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Lá no 20º, versículo 20, ele fala: os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. O que ele fala aqui? Ele fala que ele perdeu a honra, perdeu a dignidade, perdeu a esperança. E os parentes também o abandonaram. Quer dizer, tudo em volta dele, né? Amigos, parentes, eles, vendo aquela situação e acreditando que ele estava pagando pelos seus pecados, acabaram se distanciando dele, ou desprezando mesmo. Então ele está reclamando aqui de tudo, dos parentes que o abandonaram, que ele agora é objeto de abominação, de desprezo, mesmo das pessoas que o amavam. E ele também fala: agora eu só sou osso e pele, quer dizer, até a minha saúde está ruim, né? E Marcelino? Aí, diga. Eu acho que é muito interessante isso aqui, porque nós, assim, como igreja, muitas vezes nós fazemos isso de maneira inconsciente. Sim. Às vezes uma pessoa da igreja, às vezes até uma pessoa que está em alguma liderança, que está à frente na igreja, às vezes comete um erro, acontece alguma coisa, e nós inconscientemente julgamos essa pessoa. A gente tenta se afastar: eu não vou ficar perto daquela pessoa não, que ela está fazendo um monte de coisa errada. Eu não... Entendeu? A gente inconscientemente, a gente acaba julgando a pessoa e se afastando da pessoa. O que teria que ser o contrário, né? Nós tínhamos que nos aproximar e ajudar essa pessoa a passar por aquela dificuldade. Entender, porque, né? Independente de, vamos dizer assim, de posição, de posto, independente de ser um pastor, ou de ser um presbítero, de ser um membro, o mais simplesinho ali da igreja, que só vai no culto, todos nós estamos sujeitos a passar por problemas, por dificuldades, por tentações, estamos sujeitos a cair nessas tentações, porque nós somos humanos, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo comete erro, todo mundo falha, e nós temos que ficar atentos para não fazer como os amigos de Jó, como a família de Jó. Isso. De simplesmente ir se afastando da pessoa, tipo assim, vai deixando de lado, deixa aí, até que essa pessoa vai se afastar da igreja, vai sair da igreja. Porque todo mundo, é a tendência nossa essa, né? Sim. É a tendência que a gente tem de quando a pessoa faz uma coisa errada, ninguém quer estar perto, né? Ninguém fala: opa, não, deixa lá, ele se vira com o problema dele. Então eu acho que a gente tem que cuidar muito, tomar muito cuidado com isso e pedir sempre, orar muito para Deus estar sempre orientando a gente de como lidar com essas situações, de realmente a gente ter essa sabedoria de estar orientando, de estar cuidando, de estar ajudando essa pessoa e não isolando essa pessoa do nosso convívio. Como o Jó mesmo disse, a gente tem que confortar essas pessoas e ajudar, ser a luz para essas pessoas, e não ser as trevas, ou ser quem vai estar julgando, ou atacando, ou acusando, às vezes, né? Verdade. Viu, Marcelino? Marcelino. Oi, pastor. Recentemente aconteceu alguma coisa, e foi até com um pastor, né? Ele ficou muito tempo ajudando as igrejas, né? E aconteceu alguma coisa desagradável para ele, na vida dele, que ele teve que ser afastado um pouquinho. Aí eu, conversando com ele, né? Aí que eu percebi? Que na hora que a pessoa está sendo uma bênção na igreja, nossa, é uma festa, nossa, que bênção, isso, aquilo, né? Mas na hora que acontece, que na vida de todos nós podem também acontecer, um deslize da nossa vida, ele fica afastado e ninguém mais liga para ele. Então, eu comentei com alguns pastores e falei: olha, mas eu não acho justo isso aí, uma pessoa que foi uma bênção tão grande nas igrejas, né, quase 30 anos de pastor, e agora aconteceu um deslize e ele está sozinho. Isso aí é falta de amor. Falta de amor, isso aí. Este é o momento que nós estendemos a mão para as pessoas que tiveram problema. Não afastá-lo do nosso convívio. Logicamente que tudo que nós fazemos tem um preço a pagar. Mas nada pode encobrir o amor que nós temos que ter com essas vidas que teve qualquer tipo de dificuldade. Amém. Né?
Isso mesmo. Porque nós estamos sujeitos a isso aí, né? Isso E aí. muitas vezes há pessoas que fazem como um material descartável, né? Ah, teve um problema? Ah, tá bom. Aí pega e descarta ele e some com a pessoa. Então, é uma lição para nós. É. Primeira coisa, não julgar ninguém. Tudo isso aí compete a Deus. Isso. Isso é Deus que compete ao Senhor. E também nós estendemos as mãos para todas as pessoas, né? Todas as pessoas, independente de qualquer coisa, né? Hoje eu liguei para uma pessoa também, liguei para ela hoje cedo, né? E senti, né, que devia ligar para a pessoa e para dizer, ó, estamos aqui, tá bom? Assim, assim, assim. Falei que não deixei recado, por sinal, ele não atendeu. Porque é a função nossa, É. entendeu? Quem é a pessoa que não erra na vida? Eu achava um absurdo, às vezes, a pessoa acontece alguma coisa triste na vida. Ah, não, agora aquele lá, não, nem entre em contato. E como o Vani falou, né? Não entre em contato que vai te contaminar. Não é isso. Isso não é o amor que Deus nos ensina, né? Obrigado, viu? Fique com Deus. Nada. Amém. Muito bom. Então, vamos continuar aqui, ó, no 19 ainda, né? Aí, no 21, o que que o Jó fala? Ó, 21, vamos ler o 21 e 22. Ele fala assim, ó, no 21. Compadecei-vos de mim, meus amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Aí, então, no 23, ó, não, antes da gente falar o 23, aqui no 21 e 22, quando ele está pedindo clemência, ó, compadecei-vos de mim, porque eu não tenho culpa. Nós temos que ver o propósito de Deus na nossa vida. Então ele está falando, ele está pedindo para o pessoal ajudar. Foi o que a gente acabou de falar agora. Não perseguir. Ele está falando, eu estou precisando de ajuda, não de perseguição. E você não percebe que a mão de Deus está em tudo, né? Então, por isso a gente não pode julgar, né? Conforme o próprio pastor Vani falou, a gente não pode julgar as pessoas porque a gente não tem entendimento suficiente para isso. A gente não sabe qual é o propósito de Deus na vida das pessoas, então não tem como. A gente tem sim que ajudar a entender e tentar confortar as pessoas e ajudar as pessoas a não errar. Quem somos nós, né? Como diz a Rosângela aí corretamente, quem somos nós para julgar as pessoas? Então é isso, aqui o Jó, nesse capítulo 21 e 22, ele está pedindo essa clemência às pessoas mesmo. Fala, pessoal, me ajuda aí, não me ataca. No 23 e no 24 aqui, ó, também é muito importante, ele fala, ó, vou ler aqui. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Aqui no 23 e no 24, ele está falando, poxa vida, eu gostaria que esse caso ele fosse registrado. Aqui que ele está falando. Não, quero que seja registrado, não seja esquecido. Que isso daqui a gente tem que resolver, não pode acabar aqui. Lembra que a gente falou? Não acaba aqui. Mas virou livro. Depois a gente, Jó, virou livro sim, e é um livro muito importante. Porque Deus usou Jó para mandar esse ensinamento para toda a humanidade, para todos nós. Então ele está clamando aqui, ele fala, não, esse caso aqui a gente precisa. Ele fala assim, eu queria escrever com pena de ferro, com chumbo, para ser esculpido na rocha. Como que diz, não, a gente precisa sim entender isso e conversar e resolver esse assunto. E aí, no 25, numa hora assim quente, fervorosa, cheia de reclamações, cheia de problemas, né, nas duas partes, todo mundo, né, discutindo. Aí no 25 surge aqui, ó, uma frase muito importante, ó. Vamos ler o 25 até o 27, ó. Ó o 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha só como surge num momento assim, né? Surge uma frase de Jó aqui muito forte.
é uma maravilhosa expressão de quê? De certeza e confiança. Eu sei. Eu sei. Isso é uma certeza que foi concedida a Jó. É uma graça divina. Eu sei que o meu Redentor vive. E porque ele vive, todos nós viveremos também. Então, Jesus vive e por isso nós viveremos também. Essa certeza Jó já tinha e foi num momento assim de angústia. Essa frase, né, todo mundo ouve, todo mundo fala, mas ela é muito importante, porque isso é uma expressão de certeza, é uma expressão de confiança, é uma convicção. Uma vez o pastor Heleno estava falando também isso na escola bíblica dominical. A nossa convicção em Jesus, ela é a nossa certeza da vida eterna, é a nossa certeza da nossa salvação, é a nossa certeza que é no reino espiritual que nós teremos a nossa vida, a nossa justiça divina. Então Jó disse aqui, eu sei. Mas ele falou assim com muita propriedade, com muita certeza. Então essa também não está na minha lista lá da certeza, mas agora vai para lá, né? Porque tinha até esse momento. Então, esse capítulo 19 ele é muito importante por causa disso também, né? E aí, vamos ler aqui o 28 e o 29, ó, o versículo. Vamos dar sequência aqui, ó. Se disserdes, como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, temei, pois a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Esses dois versículos, Jó está falando o seguinte, vocês estão me perseguindo e achando que a causa está no meu pecado? Cuidado com o que você fala. Essas acusações, elas vão ter um juízo, né? Então, cuidado com isso, com o que você está falando. Porque se você está achando que a causa do que acontece comigo agora está vindo do meu pecado, cuidado, você pode estar enganado e você pode prestar conta por isso. Então esse aviso no finalzinho do capítulo 19 é muito importante, porque daqui para frente a gente vai sedimentar muito bem o que eles estão falando e as defesas de Jó. E a gente vai ver lá no fim porque até que Deus vem e repreende os amigos de Jó, para ficar muito claro isso para a gente. Então esse capítulo 19 é isso. É importante a gente ter isso na nossa mente. Agora então, vamos no capítulo 20. Desculpa. No capítulo 20, então, entra o Zofar. O Zofar, ele vai falar sobre os perversos, sobre o que acontece na vida dos perversos, as coisas ruins que eles têm. Não vamos ler todos, vamos ler só alguns, mas é importante a gente entender que aqui, fechando o segundo ciclo, né, dos diálogos, ele vem falar que os perversos, sim, eles pagam pelos seus erros, pelos seus pecados. Vamos ler aqui o capítulo 20, né, onde Zofar é o último a falar nessa segunda rodada aqui. Vamos ler o 4 e o 5, tá bom? No 4 e 5, versículo 4, ele fala assim, ó. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? 7. Como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre, e os que conhecem dirão, onde estão? Então ele está falando, ó, quem é perverso tem uma passagem breve, a sua alegria dura pouca, vai ter problema. Ele está falando, perverso vai ter problema. E ele fala, vai apodrecer no próprio esterco. Então, e depois que morrer, ninguém vai se lembrar mais dele, virou pó. É isso que Zofar vem falando. Aí ele vai falando, descrevendo todas as coisas ruins que acontecem com os perversos.
Aí no 15 ele fala assim, ó, vamos ler o 15 e o 16. Só para reforçar essa ideia. Engoliu riquezas, mas vomitá-las há, do seu ventre Deus os lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará. Então, fez o mal, vai ganhar o mal. Aí vamos ler o 21. 21, ó. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Tá falando, ó, pode ter a cobiça que for, o perverso não vai prosperar, não. Aí no 24 ele fala, e se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o transpassará. E no último versículo ele fala, tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Então é o seguinte, Deus preparou para o perverso o castigo dele. Então, nesse capítulo 20 aqui, o Zofar fechando aqui a conversa, ele fala, perverso vai ter castigo grande, não vai ter prosperidade, enfim. A gente sabe que não é bem assim, a gente vai ver isso. Mas essa foi, né, naquele momento, o Zofar ele fechou aqui essa ideia de perverso. De que eles Irmão são... Marcelino, Oi. Só para assim, trazer para a gente agora isso daqui que ele está falando, do perverso, tudo, a gente entender que existe um tempo, que ele fala que o perverso não prosperará, que o perverso vai, vamos dizer, vai pagar por tudo aquilo que ele está fazendo. Isso. Só que isso não necessariamente vai ser agora, não necessariamente vai ser nesse momento. Exato. O que está dizendo é assim, esse perverso aqui, ele não vai para o céu, esse perverso aqui não tem a vida eterna. Ele pode passar a vida inteira muito bem, gozando de saúde, tendo muito dinheiro, tudo lindo e maravilhoso. Ele pode passar a vida toda assim. Só que ele não tem a vida eterna. Ele não tem a alegria de Deus. Então, porque às vezes a gente lê, você interpreta o que é o cara ruim, amanhã ele vai estar morto. Ele fez maldade, amanhã ele vai estar morto. E não é bem dessa maneira. Sim. Mesmo porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? Sim. Mas é também que nessa época, Vani, nessa época, esses religiosos, eles pregavam isso, nesse tempo, para também inibir que as pessoas fizessem o mal, né? Mas a gente vai ver também que o Jó, ele vai contestar isso que o Zofar está falando, né? E com propriedade. Por quê? Porque eles estão muito focado em uma regra, se você fizer o mal, você vai dançar, né? E ele acaba focando muito nessa questão imediatista das coisas, e que não é bem verdade, né? Não é bem assim que funciona, tanto que eles vão ser repreendidos lá na frente. Eu dei uma adiantada, né? Mas era só para só para trazer assim um pouco para o nosso tempo, para a gente não ficar com aquela ideia, talvez, de o cara fez o mal aqui, daqui a pouco ele está pagando. E, na verdade, às vezes demora, né? Às vezes a gente não vê essa pessoa pagar. Isso. Às vezes a gente não vai ver esse mal ser pago, essa coisa ruim que a pessoa fez para você, ele pagar nessa vida. Então a gente tem que entender que existe o tempo de Deus aí. Talvez a gente veja, talvez não, mas tudo no tempo certo, né? Sim, no tempo certo, e depois isso vai servir também para a gente entender, né? Que muitas vezes o tempo nosso não é o tempo de Deus. Exatamente. Né? Porque não e é fácil da gente entender às vezes, né? E a nossa falta de entendimento também não pode deixar a gente se afastar de Deus. E sim, através das nossas certezas, se unir mais a Deus. Porque só Ele vai ter essa garantia na nossa vida. Amém. Bom, e aí então a gente fechou a segunda... o segundo ciclo das conversas, né? E aqui o Jó então vai entrar aqui com uma explicação sobre os perversos, né? Ele vai contestar aqui agora, que é isso que você falou, né, Evan? A gente vai ver agora um pouco disso, tá bom? Ó, no 21, por exemplo, agora é Jó falando sobre o perverso. Então vamos ler aqui o 21. Ele é um pouco comprido, mas selecionei só alguns versículos, ó, bacana aqui pra gente, ó. Versículo 1. Então respondeu Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será
a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, podereis zombar. O que ele fala aqui? Ele está falando, escuta com calma, escuta bem o que eu vou falar. Só o fato de você se dispor, vocês, né, se dispuserem a me ouvir, para mim já serve de consolação. Porque ele quer uma chance de que eles escutem direitinho o que o Jó tem para falar. Ele falou, depois de eu falar tudo, explicar tudo para vocês, aí tá bom, aí eu deixo vocês zombar se for o caso. Nesse primeiro versículo ele diz isso. Aí ele começa, no versículo 7 ele começa a falar do perverso. Aí ele começa a confrontar as coisas com o que eles estão falando. 7. Como é, pois, que vivem os perversos? Eles envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm cria e não abortam. Por enquanto só esses. Ele vai falando várias coisas sobre isso, sobre o que acontece também com o perverso. Ele vai, com esse descrever, ele vai falar que muitas coisas que acontecem e são normais, acontece com o bom e com o mal, acontece com o justo e com o perverso. É essa ideia que ele começa a dar aqui que vai clareando a nossa ideia. Então ele fala assim, tem gente sim que quanto mais velho, mais poderoso, e é perverso. Tem gente sim que os filhos, as gerações futuras, eles se dão bem, eles se estabelecem sim. Então ele está falando, não é bem, porque eles já falaram em outras épocas, em outros capítulos, que às vezes um cara mau, os filhos dele, a geração próxima, é que paga o pato. E ele fala que não. Está falando, eu estou vendo isso. Ele está dando agora fatos para as pessoas. Ele fala assim, tem sim perverso que tem paz em casa, que não teme a Deus, que o touro reproduz adequadamente, as novilhas não abortam. Então ele está descrevendo aqui o perverso que se dá bem, sim, que existe. Aí no versículo 14 ele fala assim, no 14 e no 15, ele fala assim, e são estes os perversos, tá? E são estes os que disseram a Deus, retira-se de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Nesses 2 versículos já está falando assim, esses mesmos perversos, eles não caminham na obra de Deus, eles não estão caminhando no caminho de Deus. E muitas vezes ele não serve a Deus. Ele não faz oração para Deus. Mas ele tem sim, muitas vezes, ele tem essa vida normal. E a gente vai entender isso, porque ele vai esclarecer mais ainda aqui no final. No 16, vamos continuar, 16 e 17. Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Bom, nesses 2 versículos aqui, ele está falando assim, 2 coisas ele fala. Que sim, tem a mão de Deus, a permissão de Deus, porque nada foge ao controle de Deus, isso ele sabe. Só que também ele sabe que tem muitas vezes que não acontece isso. Não apaga a lâmpada do perverso. Não vem a destruição para ele. E não vem a ira de Deus sobre ele. Então ele está falando assim, espera aí, tudo está no controle de Deus e muitas vezes não acontece com o perverso o que vocês estão falando aí, não. Então, isso ele está contestando e ele tem razão. E aí ele fala assim também, complementando no versículo 19, ele fala, e Deus, dizei vós, guarda a iniquidade do perverso para os seus filhos? Mas é ele que deveria a Deus dar o pago, para que o sinta. Aqui ele está falando, vocês estão falando que vai mal para os filhos, mas não é assim. E realmente, a nossa salvação é individual, nós sabemos disso. Nós sabemos que tudo é individual, não é você faz o mal e o seu irmão vai pagar o pato, não é assim, é isso que ele quer dizer aqui. E aí ele fala,
Ele já fala que tudo é controle de Deus e não vai acontecer do jeito que a regrinha desses amigos está dizendo, não. Não tem essa regrinha, porque o controle é de Deus. Deus sabe o momento e a hora certa e o que vai suceder a cada um. Aí ele, no 23, no 22, no 23, ele fala assim, ó: acaso alguém ensinará a ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Então ele está falando assim, ó, a gente não é a gente que vai dizer para Deus o que tem que acontecer com esse ou com aquele. E não é mesmo. Ele está falando, cabe a Deus. E não é a gente que vai dizer para Deus, agora é esse que tem que morrer ou aquele. Não é isso. E a gente está vendo aqui que tem um que morre em pleno vigor, tranquilo, tem um que morre em amargura, e tem alguns que nem chegam a ter uma vida boa. Então não vem vocês com essas regrinhas falar em vão para mim, porque as suas palavras são falsas. Então essa lição que Jó está dando para eles naquele momento é isso. Ele está tirando, está mostrando que não é assim do jeito que eles falam. E ele está mostrando que tudo vem de Deus e a gente tem que ser fiel a Deus. E aí a gente vem então aqui agora com Elifas, abrindo, né, a terceira conversa, e fala que Jó está em pecado. Ele fala, caramba, então, Jó, você deve ter um pecado muito grande. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui alguns versículos. O Elifas fala assim, ó, no versículo 1, 2 e 3, ele fala assim, então respondeu Elifas, né, o temanita, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo? Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo ou algum lucro em que faças perfeitos teus caminhos? Olha só, que essas palavras às vezes a gente precisa ler com calma para a gente entender. Por isso que a gente está aqui. Ele quer dizer o que nesses 3 versículos aqui, ó? Ele fala assim, o Deus não precisa da gente. O Deus não precisa que a gente seja sábio para ajudar Deus. Isso ele tem razão. Ele quer dizer assim, Deus não precisa da gente onde a gente vai fazer algumas coisas e cobrar dele. Então, quando ele fala assim que, pô, se você fez umas coisas boas ou você vai lá diante de Deus e falar, tá aqui o meu pedaço ou a minha parte está feita, não. Deus não precisa da gente. Ele tá correto nessa observação. Então ele está querendo dizer o seguinte, a gente não pode cobrar nada de Deus, ele está falando. A gente não pode chegar e falar, bom, Deus, como eu fiz aqui isso, eu fiz a minha justiça, eu fiz tudo certinho, então agora eu não posso ser maltratado, eu não posso ter coisas ruins, porque eu fiz a minha parte. Não existe isso. E isso está correto. Quem é o homem? Deus não precisa do homem. Isso ele deixou claro nesses versículos. E aí no 5 ele fala, porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Então ele está falando, então Jó, o seu pecado deve ser muito grande sim. E aí no versículo 10 ele fala, por isso está cercado de laços e repentino pavor te conturba. Agora ele já não está falando certo. Ele está falando assim, por isso que você está passando todos esses males. Você fez coisa errada, você pecou. E agora como é que você vai exigir de Deus que só venha coisa boa? Não pode. Só que Jó não fez isso, a gente sabe. Jó não pecou. Então, Elifas, ele está equivocado. Aí ele fala assim, ó, no versículo 15. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo, o seu fundamento uma torrente o arrasta. Então ele está falando, você vai seguir o conselho dos ímpios? Você vai seguir o caminho do perverso?
A gente já sabe que o caminho dele não serve, vai acabar com grandes males. E não é assim, mas ele está fazendo essa comparação. Falou, Jó, você deve ter um grande pecado aí, meu. Por quê? Porque a gente sabe que o perverso fez coisa errada, vai pagar. E a gente sabe que não é. Aí, no versículo 23, 24 e 25, ó, vamos ler no final aqui desse capítulo, o Elifas ele vai fechar aqui a conversa dele. Ó, o que ele fala para o Jó no 23? Se te converteres ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, se deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Então, no final aqui desse capítulo, o que o Elifas está falando, Jó? É o seguinte, se você se arrepender, se você se converter a Deus, tudo vai voltar ao normal. Se você parar de achar que sua riqueza é ouro e prata, você deixar isso de lado e achar que o seu tesouro está em Deus, Deus, vai ser o seu tesouro. Então, e você vai ser libertado. Então, ele está falando uma coisa correta, né? Que você deva se converter ao Todo-Poderoso, mas ele está errando no motivo, né? Porque Jó não fez um pecado para se arrepender para Deus. Bom, e aí então Jó... Bom, nós temos 10 minutos para falar dois capítulos, né? Que talvez não dê tempo. Bom, para falar e talvez a gente então fale para a semana que vem. Mas o que é importante a gente falar aqui? No capítulo 23, o que o Jó vai falar? Bom, o caso aqui a gente tem que resolver com Deus, porque aqui entre nós não está dando certo. Não é com vocês aqui que a gente vai resolver isso. Então, é com Deus. Então a gente não vai ainda entrar nesse capítulo, porque os dois próximos capítulos, Jó, ele está falando assim, no 23 ele fala que vai querer levar isso perante Deus e os motivos, e no próximo ele vai complementar toda essa história do perverso, que vai ficar muito bem entendida e fechar esse ciclo para a gente. Aí depois tem a última intervenção do Bildad, mas é muito pequena, e a gente vai entender. Mas vamos deixar então para o próximo domingo, porque eu queria ver se dava tempo da gente fechar hoje. Não deu, não tem problema, a gente fecha no ano que vem. Amém. Mas esse fechamento aqui, ele vai encerrar esse assunto com os amigos, e ele vai deixar muito claro, Jó, nesse e no próximo capítulo. Todas as ideias vão ficar certinhas. E aí no próximo bloco, a gente vai começar. Agora quem vai falar vai ser o Jó. E no último capítulo, Deus vem e entra na conversa e faz o nosso fechamento. Então eu vou deixar esses dois capítulos, o 23 e o 24, para domingo que vem, aí a gente retoma, tá bom? Porque a gente já tem pouco tempo, e aí a gente pode aproveitar esses 10 minutos para fazer uma oração, falar alguma coisa, né? É, pastor? Amém. Então, se alguém quiser dar uma palavra, entendeu, se tiver alguma dúvida, é hora de, nesses 10 minutos, né? É hora de se manifestar, né? Uhum. Então, é importante todo mundo compartilhar desse estudo que é muito abençoado para a nossa vida, especialmente nos dias atuais, né? Exato. Então, se alguém quiser dar uma palavra, só manifestar aí, enquanto eu vou dizer que hoje nós teremos nosso culto, né? Certo. Às 18h30. E o culto nós vamos começar a falar sobre a oração. Então, as pessoas que forem pregar, seria interessante que falasse também sobre a oração. A oração é o que mais nós estamos precisando nesses dias que nós estamos vivendo, né? E o tema que eu vou falar é a oração muda a circunstância. Então, a oração muda a circunstância.
Então, vai ser a primeira palavra introdutória sobre a oração. Então, é muito importante você divulgar para os colegas, para os amigos, né, que estão precisando de oração para participar desse culto. Amém? Esse culto que vai começar hoje, como sempre, né, nos domingos, às 18h30. Tá bom, Marcelinho? Muito bom. Amém? Eu vejo assim, que tudo que o livro de Jó está nos ensinando é que nós estamos vivendo na época de agora, e que a gente possa se pegar nesse 19, 25, que a gente sabe que nós estamos passando por isso, e a gente sabe que o nosso Redentor vive. Isso. E é Ele que está dando força para a gente passar, né? Então, eu falo assim, que todos esses estudos, se o povo soubesse, podia aprender, porque é o que nós estamos vivendo agora. E eu tinha um pouco de dificuldade de falar assim, puxa vida, pessoas tão más, né? A gente vê pessoas aí, não está falando de política nem nada, mas a gente vê pessoas fazendo tanta maldade, né? Tanto tristeza numa época que nós estamos sofrendo, que a gente devia, cada um está se unindo mais para poder falar do amor e orar, que o pastor falou agora, e orar. E eu me peguei lendo no Salmo 10 e 11, um dia, eu falei, meu Deus, eu quero saber por quê, como que os ímpios, eles vão, né, será que a pessoa que faz a maldade, será que ela pensa que ela não vai ter, né, não vai acontecer algo com ela? Parece que a pessoa que está fazendo a maldade, ela não acha, conheci uma pessoa que era muito má, muito má, ela achava que ela estava certa, até hoje eu não sei se ela se arrepende, mas sempre ela achou que ela aquelas maldades que ela fazia, ela estava certa. E isso aí um dia me pegou, e eu falei, mas eu preciso achar uma palavra. Aí eu li Salmo 10 e li Salmo 11 junto, sabe? Aí Deus falou comigo nesses dois salmos, 10 e o 11. Né? Amém. Os ímpios vão ter. Eles vão tanto aqui na terra, na eternidade. Se eles não se arrependerem, eles não vão ter eternidade, que nem o irmão falou, aí o pastor Vani falou. Então, esse ensino para nós está sendo assim, a semana da gente. As coisas que a gente está vendo no ensino de Jó. Tá bom? Para mim é isso que eu estou vivendo. Que eu estou vivendo. Cada dia. Bom? Amém. Glória a Deus. Amém, Helena. É isso mesmo, Helena. E sabendo que a nossa vitória não é aqui na terra, não. Isso. Aqui nós passamos todas as dificuldades como todo ser humano passa. A grande vitória, o maior prêmio nosso é após a morte. Não é aqui, né? Mas aqui tem uma vantagem também, que o Senhor nos está sempre nos ajudando nos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Então, é aquilo que fala Isaías, né? Quando passar, fala que você vai passar pelas águas, pelo fogo, mas eu estarei contigo. Amém, Marcelino, que Deus abençoe muito sua vida, que Deus continue abençoando você, e nós vamos agora fazer oração para nós finalizarmos. Tá, pastor. Oi. Então, o senhor vai fazer uma oração agora, só para a gente reafirmar, né? Nós tivemos os aniversariantes da semana, né? Que foi a Noélia, o Edgar e a irmã Rosângela, e o aniversário de casamento, né? Da Elza e do Toninho, de 39 anos de casamento. E também vamos orar pela Débora, né? Pela melhora da Débora, pelo Aislan, pelo Edmilson, pela Mariana, pela Letícia, pelo Danilo, pela Michele, que também pediram oração aqui durante o nosso estudo. Amém, pastor? Amém. Quem que é o Ednilson? Nós conhecemos o Ednilson e o Danilo? Ou não? Eu não sei quem que é o Edmilson. O Edmilson é um amigo meu, um colega do trabalho que está com Covid. Sim. E a Mariana tem 2 aninhos, a Letícia, a mãe dela, que tiveram contato e estão com alguns sintomas e estão bem preocupados. Amém. Amém. Danilo é o meu colega, né? Ontem ele perdeu o pai e a mãe ao mesmo tempo por Covid, né? Nossa. Então ele está numa situação bem complicada. Amém. Então, é importante a Rosi ficar vendo esses nomes e colocar naquele ciclo de oração que nós temos também, né? Eu acho que é importante as irmãs, os irmãos que oram nesse grupo de oração, pegar sempre esses nomes e, quando for orar, colocá-los na mão de Deus, né? Que é muito importante. Né? Já está, papai, no grupo. A minha nora Lu entrou no grupo. Isso, Lucilene. Isso, é minha nora, viu? Ah, tá bom. Amém.
Oração para ela também, saúde dela, do esposo, né? E casamento dela também, amém? Isso, obrigado. Amém. Pai amado, nós queremos, meu Deus, te engrandecer mais uma vez o teu nome, porque o Senhor é um Deus fiel, é o único Senhor, é o único Deus que nós podemos confiar, é o Deus criador de todas as coisas, Pai. Pai amado, agora quero abençoar primeiramente os teus servos que fizeram aniversário, a Elzinha que fez aniversário de casamento, Pai, que vitória também para ela, para o Toninho, para os seus filhos, Pai. Pai amado, tuas servas que fizeram aniversário, Pai amado, a Noélia, a Rosângela, Pai amado, Deus amado, Ligar que fez. Muito obrigado por todos, Pai. Pai amado, se porventura alguém está nos assistindo e fez aniversário, ou também precisa de uma oração, Pai amado, vai abençoando, vai fortalecendo, vai dando a vitória que cada um precisa. Pai amado, de todos esses nomes que foram apresentados ao Senhor nessa manhã de domingo, Pai. Pai amado, se eles pedirem oração, é porque eles confiam no Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entre com a tua manifestação de cura, de libertação, de consolo, de fortalecimento, de ânimo e de alegria para todas essas pessoas, junto com os seus familiares. Pai amado, muito obrigado. Deus, que o Senhor esteja conversando sempre conosco, Pai, que teu Espírito Santo possa atingir todas as pessoas que estão participando deste culto de ensinamento. Obrigado, Deus. Eu já peço agora em nome do Senhor Jesus, abençoe o culto de hoje à noite, Pai, que o Senhor derrame o poder de cura, de bênção, mas sobretudo o poder da salvação. Obrigado, Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus que abençoe. Fique na bênção. Amém. Shalom. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.